Romanos 3, de 9 a 20. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Muito bem, esse é o texto para nós nesta noite, e nós vamos então passar nesse momento para o estudo deste texto. Nós já vimos o capítulo 1, o capítulo 2, e agora nós estamos aqui na segunda parte do capítulo 3, e especialmente esta parte do capítulo 3, ela encerra a primeira grande sessão desta carta aos Romanos. Do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo de número 20, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a nossa condição, que é a condição de todos os homens perante Deus e perante os nossos semelhantes. Paulo vai anunciar o evangelho para a igreja de Roma e para todos nós, mas não antes de primeiro nos colocar no nosso devido lugar. Antes de se colocar no seu devido lugar, que é a maneira de Paulo fazer, pois ele se inclui nesta chamada de atenção, nesta mensagem. Se você lembrar, desde o início da carta, Paulo, depois de fazer aquelas suas saudações, demonstrar a sua intenção de ir até Roma, de fazer uma viagem, passar um tempo com eles, a intenção de passar da Itália e subir até a Espanha, depois de anunciar que ele falava e o que ele esperava anunciar entre os romanos era o evangelho de Deus, depois de dizer que ele não se envergonhava deste evangelho, ele passa a essa dura mensagem que nós estamos aqui ouvindo e suportando, porque ela toca profundamente a gente, porque nos coloca numa condição extremamente desconfortável, e é a condição que Paulo intencionalmente quer que todos os seus leitores se percebam, que é a condição de pecadores e a condição de pessoas miseravelmente comprometidas no seu caráter, na sua moralidade e na sua espiritualidade por causa do pecado. E para fazer isso, então, Paulo, ele diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade dos homens que detêm a verdade e suportam, toleram, aceitam todo tipo de injustiça. E o que Paulo quer dizer com isso e quer mostrar com isso lá no capítulo 1 é que é injusto da parte do homem negar-se a adorar a Deus, negar a existência de Deus, porque Deus está revelado na consciência do homem, e Deus também está claramente revelado através das coisas que foram criadas. Alguém poderia dizer, mas como assim? Como Deus está revelado nas coisas que foram criadas? A glória de Deus, o poder e a divindade de Deus, elas estão perceptíveis nas coisas que foram criadas. Por quê? Porque ao observar o esplendor da criação, a grandiosidade da criação, a especialidade da criação, os atributos de Deus estão claramente ali manifestados. Existe algo que alguns teólogos, como John Piper, diz que existe uma glória peculiar nas coisas. Quando o Espírito Santo toca o nosso coração, nos quebranta e nos regenera, com os próprios olhos nossos, humanos, carnais, a gente olha para a criação
e a gente percebe essa glória peculiar. Não é que ela não estava ali antes, é que nós trocamos o Criador pela criatura, trocamos a verdade pela injustiça, e nesse processo de deterioração do ser humano, nós deixamos de ver essa glória peculiar de Deus nas coisas que foram criadas. E às vezes a gente até chega a admirar algo que a gente vê na natureza, às vezes a gente admira o próprio ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus, e não consegue por si mesmos concluir, ou pelo menos aceitar, que isso é obra de Deus, é uma obra divina. E Deus não nos tem por inocente por causa dessa nossa cegueira, que é uma cegueira produzida pelo pecado nosso, da nossa própria natureza. Muito pelo contrário, Paulo diz que por causa disso nós somos todos indesculpáveis, porque o que de Deus se pode conhecer claramente está manifestado na consciência do homem e em toda a criação. E depois de falar disso, Paulo diz que o homem, por sufocar esse conhecimento de Deus e abraçar a rebeldia, Deus o entrega a uma condição ainda pior, como um castigo, uma disciplina para o homem. Deus dá ao homem exatamente aquilo que ele quer e afasta aquilo que ele não quer. O homem não quer Deus, então Deus fala: ok, vocês não me querem, então convivam com o que vocês adoram. Então entrega o homem às suas próprias paixões, e o homem nas suas próprias paixões acaba se tornando um adorador de si mesmo, produz ídolos para a sua adoração, e ele se afunda, e ele se inflama em todo tipo de imoralidade, em todo tipo de violência, ao ponto que Paulo diz que Deus entrega o homem a uma condição mental reprovável. Ou seja, o homem, ele fica entregue à loucura, a própria loucura da depravação, da imoralidade e todo tipo de impureza. No capítulo 2, Paulo se volta para os religiosos, especialmente os judeus, dizendo para eles: olha, não pensem que por vocês terem recebido privilégios que os pagãos não receberam, vocês terão um tratamento especial da parte de Deus, porque vocês que têm a lei, que receberam os oráculos de Deus, também rejeitaram a Deus. Eles rejeitaram a Deus na revelação geral de Deus, que está na consciência e que está na criação, e vocês receberam um privilégio a mais, que foi ter recebido a revelação verbal. Deus falou através dos pais de vocês, Deus falou através dos profetas, Deus se revelou a vocês, Deus entregou leis a vocês, e apesar disso vocês cometem os mesmíssimos pecados. Deus não faz acepção de pessoas. Eles, sem a lei que vocês receberam, serão julgados e serão condenados, porque são pecadores, mesmo sem lei, porque eles mesmos serão leis, o coração e os princípios deles serão usados como leis para o julgamento deles, e eles não passam nessa lei instituída pelos seus próprios instintos. Nenhum de nós sobrevive a um tribunal onde as próprias leis desse tribunal sejam as do nosso coração, porque nós fracassamos em cumprir os próprios desígnios quase que instintivos que nós estabelecemos para nós mesmos. E aí Paulo vai dizer: e os judeus que têm a própria lei de Deus também não vão passar, porque eles receberam a revelação, mas eles negaram a Deus quando eles desobedeceram a lei, quando eles deturparam a lei, quando eles mudaram a lei, quando eles tomaram para si um modelo de vida que é um modelo de vida hipócrita, porque o judeu, ele vai lá e julga o não judeu, julga o pagão, e nos pecados que ele comete. Mas o judeu e esses religiosos, não apenas os judeus, mas vamos usar aqui a palavra religiosos, eles vão e cometem os mesmos pecados que os pagãos cometem. Ou seja, você se põe como juiz dos outros, mas não se põe como juiz de si mesmo. E aí Paulo vai dizer: então vocês também estão nessa condição. E aí, especialmente no caso dos judeus lá, eles podiam alegar: mas e a circuncisão? Nós temos o sinal da aliança, nós temos um pacto de Deus com Abraão, e nós somos descendentes do sangue de Abraão, temos o sinal da circuncisão, isso não serve, isso não tem algum valor. E Paulo vai dizer: não tem. As crenças, é ter a mesma confiança nas promessas e a mesma disposição para obedecer. E nesse sentido Paulo diz: se um pagão obedecer, amar, se submeter a Deus como é exigido na lei,
o pagão passa a ser circuncisão. E se o circunciso desobedecer e se voltar contra Deus, o circunciso passa a ser incircunciso, passa a ser o pagão. Porque a questão é que no último dia o Senhor Jesus julgará todos vocês, julgará os segredos dos homens, e o que vai ser posto na balança é o procedimento de vocês. Não que ninguém vai ser salvo, não que alguém será salvo por procedimentos, de forma alguma. A salvação, nós sabemos, e Paulo vai falar muito sobre isso, é o ponto central dele em toda a carta. A salvação é mediante a obra de Cristo. Nós somos justificados por meio daquilo que Cristo fez. Nós temos a fé em Cristo Jesus e cremos que o que Ele fez foi em substituição a nós. Ele tomou o nosso lugar. Mas Paulo vai dizer que no último dia, no dia do juízo, o que vai demonstrar se você é um desses que está em Cristo, se você é um desses que tem a mesma fé que Abraão tinha, é o seu procedimento. Então o que vai ser posto na balança é o seu procedimento, porque o seu procedimento diz quem você é. E nesse sentido, então, Paulo combate duramente a hipocrisia de gente que demonstrava externamente ser uma coisa, mas internamente não era. E então, não é simplesmente o procedimento estético e externo que uma pessoa demonstra, mas é aquele procedimento que o Senhor conhece, que brota do coração. Não basta você fazer alguma coisa, a questão é o que está te motivando a fazer aquilo. E o próprio Senhor Jesus, inclusive, já havia nos alertado sobre isso, quando numa circunstância, 2 homens subiram para orar, um fariseu, que estava subindo para fazer as suas orações, e um publicano, que é um cobrador de impostos, e normalmente eram corruptos. E nessa circunstância, o fariseu batia no peito, lá na esquina da praça, e dizia: ó Senhor, o Senhor tem visto que eu tenho feito isso, que eu tenho feito aquilo, que eu tenho feito aquilo outro. E aí, no outro lado da praça, estava lá encolhido o publicano, tentando passar desapercebido, orando a Deus e dizendo: sê propício a mim, Senhor, eu sou um pecador, um miserável pecador. E aí Jesus pergunta para aqueles que estavam com ele ali, pergunta: qual oração foi ouvida? E aí Jesus mesmo diz: o fariseu, ele orava de si para si mesmo. Ou seja, ele estava buscando algum tipo de justificação diante dos olhos dos homens, pelos seus próprios méritos, porque diante de Deus é absolutamente inútil você tentar convencer Deus que você é bom, porque Deus te conhece. Então aquele fariseu, ele estava orando ali alguma coisa que não tinha diante de Deus valor algum, porque Deus mede o coração do homem, e não aquilo que esteticamente ele está demonstrando para as pessoas. Já a outra oração partia de um coração contrito. E aquela oração, então, aquele homem que fez aquela oração, ser propício a mim, pecador, esse desce justificado por Deus, porque ele se coloca na sua real posição. E quando diz que Jesus julgará os segredos dos homens, está falando sobre isso. Jesus julgará o procedimento que brota da alma, do coração das pessoas. Assim como também diante dele ninguém vai poder esconder nada. Você pode esconder das outras pessoas, mas não esconderá de Deus. E então, tudo o que Paulo vai falando, vai afunilando de tal maneira que vai mostrando o seguinte: ninguém vai escapar, ninguém escapa do juízo de Deus, porque todos são culpados, a não ser que você esteja em Cristo, que é o ponto que nós vamos ver a partir do capítulo 3 até o fim. A não ser que você esteja em Cristo, você está numa condição de inescapabilidade, não tem como você fugir disso, é inevitável, porque todo homem é pecador, e todo homem se encontra numa condição de escravidão ao pecado. E assim então ele termina o capítulo 2, e nós iniciamos o capítulo 3, nós falamos na semana passada então, sobre as vantagens, né? Imagine que no meio disso tudo, o judeu pudesse dizer, então qual foi a vantagem da gente ter a circuncisão? Qual foi a vantagem da gente ter a lei? Qual foi a nossa vantagem? E aí Paulo diz, muitas. Vocês têm muita vantagem, vocês receberam a revelação verbal, os outros não receberam. Ah, mas e a revelação verbal? Ela não funcionou porque tem muitos incrédulos entre nós. E aí Paulo vai dizer, mas o incrédulo, ele não é incrédulo porque a palavra não é boa, porque a palavra não é eficiente, não é por culpa da revelação, ele é incrédulo por causa do coração pecaminoso.
E nós vimos então na semana passada essa aparente discussão de Paulo com um interlocutor que é anônimo, que não aparece, porque é o estilo de Paulo escrever, imaginando, já antecipando aquilo que poderiam lhe perguntar. E no final das contas, Paulo vai concluir com eles: olha, não adianta, a condenação, ela é certa para todos aqueles que, com mais ou com menos privilégio, ouviram e não obedeceram. Ouviram e não deram crédito. Receberam privilégios como os judeus e não se valeram desses privilégios. E nenhum homem vai poder acusar Deus de nada. Muito pelo contrário, Paulo diz: justo e verdadeiro seja o Senhor, e mentiroso seja todos os homens. Todos os homens que ousam perverter a verdade de Deus para justificar os seus próprios pecados. Bom, dentro disso então, Paulo parte para uma conclusão. E diante desse quadro todo, o que Paulo vai dizer é o que contraria tudo aquilo que você já leu em livros sobre filosofia, tudo aquilo que você vai ouvir por aí nas mídias sociais, aquilo que você já deve ter visto em algum filme ou em alguma música. A nossa sociedade, ela gosta de descrever o homem numa condição melhor do que o homem de fato é. O homem, ele é mau na sua natureza. Na sua essência, ele é mau e pecador. Mas a sociedade gosta de dizer que o homem é bom. E o máximo que uma sociedade desce, e é muito difícil que todos se concordem com isso, mas o máximo que a sociedade humana desceu foi ao ponto de dizer que o homem na realidade é neutro. Ele nasce neutro, limpinho, como uma folha em branco. E o que estraga o homem é o meio onde ele vive. E aí você tem lá alguns filósofos dizendo: não, o homem ele é fruto do meio, porque ele nasce limpo, ele nasce uma folha em branco, e o meio vai estragar. Eu não estou aqui dizendo que os meios de convivência nossos não possam de alguma maneira afetar. De que maneira? Deixando a gente à vontade para fazer algo que já estava na nossa natureza, ou nos deixando numa situação em que aquelas questões, aquelas maldades, aquelas inclinações pecaminosas da nossa natureza, de alguma maneira ficam contidas por causa do meio onde a gente vive. E nesse sentido, realmente o homem pode piorar, ou ele pode ficar, uma frase que eu não gosto, uma expressão que eu não gosto, que é incorreta, mas eu vou usar aqui só porque eu sei que vocês vão entender: ficar menos, entre aspas, ficar menos pior, né? Fica pior, fica menos pior, mas ficar bom não vai ficar. E nem neutro. E o ponto básico é o seguinte: o homem não é inocente, não é, nunca foi, não é de maneira alguma. Depois dos nossos pais, Adão e Eva, que foram criados no Éden pelas mãos de Deus, e eles pecaram, todo homem que nasceu, com exceção de Cristo, que é filho de Deus, todos os homens nascem com uma natureza absolutamente inclinada para o pecado. E isso começa lá no berço. Aliás, melhor dizendo, isso começa no ventre, porque Isaías diz que desde a sua formação, no ventre da sua mãe, ele já foi concebido em pecado, ele já foi criado em meio à iniquidade. A iniquidade já faz parte da essência do homem. Não existe essa coisa chamada neutralidade, isso é um mito. Assim como o homem também não é fruto do meio, o meio apenas potencializa ou minimiza aquilo que o homem já é, que é um pecador, um escravo do pecado. E é essa conclusão que Paulo chega, para que ele nos coloque, para que ele coloque todos os seus leitores, em qualquer época, em qualquer cultura, quando lerem isso aqui, todos os seus leitores, eles começam do mesmo patamar. E qual patamar é esse? E aí vem o que ele fala, olha, veja o verso 9. O que se conclui, ou seja, qual é a conclusão que nós chegamos? Temos nós qualquer vantagem? E Paulo é judeu, ele está falando, olha, estou falando de judeu. Paulo responde: de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E esse é o ponto hoje, sob o pecado, debaixo do pecado. Em resumo, o ponto é, Paulo fala sobre a total depravação da humanidade. Essa condição do homem. Não tem homem bonzinho, não tem gente que obedece mais e gente que obedece menos.
Não tem gente que, olha pastor, eu consigo cumprir 9,5 dos 10 mandamentos. Pois eu desafio a você mostrar isso na prática, porque eu desconfio que você não cumpre nem meio. E esse é o ponto para chocar um pouquinho, para a gente começar a nossa conversa no conteúdo de hoje. Nenhum de nós cumpre, nenhum de nós. Nenhum de nós cumpre absolutamente todos os mandamentos. Querem que eu comece pelo primeiro? Adorarás somente a Deus, só a Ele darás culto. Você adora só a Deus? Em toda a sua vida até hoje você adorou somente a Deus? A gente adora as coisas mais absurdas, a gente não se dá conta disso. A gente adora daquilo que parece mais convincente e desculpável para o mais indesculpável. Vamos lá, a gente adora filho, a gente adora pai, avô, coloca numa condição de divindade. A gente adora na mocidade os grandes ídolos do rock, da bossa nova, do samba. Adora mesmo, adora, de degustar, de sentir prazer naquilo, é adoração. Eu já vou pular lá nos indesculpáveis. A gente adora dinheiro, que a própria Bíblia nos alerta contra isso e diz que é a raiz de todos os males. A gente adora prazeres perniciosos do pecado. Já não passamos no primeiro, e nem precisa gastar muito tempo com isso. Aí você tem lá, para não usar o nome de Deus em vão. E aí eu vou brincar com vocês. Meu Deus, quem nunca disse isso? Fora do ambiente de adoração e fora de uma oração. Para não dizer os outros que falam que não são autorizados, né? As santas, os santos e por aí vai. Mãe de não sei quem, pai de não sei quem, por aí vai. Jesus. Volta e meia sai um Jesus descontextualizado na nossa vida. É ou não é usar o nome de Deus em vão? E a gente pode continuar. Não fazer imagem. Não, imagem a gente não faz, pastor, de jeito nenhum. Eu tenho um quadro lá, assim, uma foto de Jesus bonita na minha casa, mas não é imagem, é Jesus. Jesus não pode, pastor? Ou a gente tem uma pomba no meio do símbolo da igreja, né? Uma pombinha ali no meio da sarça. Não pode? Não pode. Mas e aquele pingentinho da pomba do Espírito Santo? Não pode, pastor? Não pode. E o desenho de Jesus que eu assistia lá quando eu era criança, na minha casa, passava na televisão, tinha Jesus no desenho. Vamos entrar nesse assunto para descobrir se isso é fazer ou não é fazer imagem? Guardar o dia do Senhor. Quem nunca saiu para tentar ganhar uns trocados no dia do Senhor? Quem de fato separa esse dia para adoração exclusiva a Deus? Mas chega lá nas 4 da tarde e tem o futebol. E quem não gosta de ver um grande jogador de futebol fazendo um gol? Quem nunca gritou muito mais do que com a força que canta para o Senhor? Aliás, chega para o culto rouco porque gastou a garganta para gritar gol na hora do gol do seu jogador preferido, do seu time preferido contra o adversário preferido. Será que a gente está guardando o dia do Senhor? Vamos continuar até o 10º? Não precisa, né? Nós não passamos nisso. Nós não somos isso. Nós não obedecemos. O ponto é, quando Paulo encerra essa primeira parte, ele quer que todos entendam, judeus e gentios, ou seja, pagãos e religiosos, quer que todos entendam, por nós mesmos, nós somos um fracasso em relação à obediência a Deus. Por nós mesmos, nós não conseguimos nada diante de Deus, nós não temos um crédito sequer. Alguém diz assim, não pastor, eu sou uma pessoa honesta. E aí a gente tem que dar os parabéns, que bom que você é honesto.
Mas não pense que essa honestidade vem do seu coração. Isso é uma influência positiva de Deus por causa da graça comum dele sobre você. Mas você ainda tem que tomar até um grande cuidado com isso, porque por causa de se achar honesto, talvez você também comece a se achar alguém muito prepotente, orgulhoso, arrogante, e se ache melhor do que os outros, que você é honesto. E até as coisas maravilhosas, como a honestidade, pode se tornar um grande pecado de cada um de nós. Não honestidade, mas o que ela acaba me provocando, essa sensação de que eu sou melhor do que os outros, essa sensação de que eu sou mais justo, essa sensação de que Deus me deve alguma coisa, porque afinal de contas eu sou honesto, e Deus está olhando de lá e fala assim: meu filho, você só é honesto porque eu influencio você com o meu espírito, para que esse mundo não vire uma desgraça, para que o mundo chegue até o dia que eu preciso que ele chegue. Porque nada que é de fato bom vem do coração do homem. E esse ponto aqui é um ponto importante para a gente ver logo do início, porque o que a gente vai ver da agora para frente é uma conclusão drástica que Paulo faz. Mas alguém poderia no meio disso falar assim: mas pastor, o senhor está falando um negócio aí, mas tem gente boa por aí. Eu mesmo já fui alvo de atos de bondade de outras pessoas. Como é que o senhor pode falar que todo homem é mau, que todos os homens têm uma natureza pecaminosa e que há total depravação da humanidade? E é isso que Paulo está dizendo. Como é que o senhor afirma isso? Se tem atos de bondade acontecendo por aí, mesmo produzido por gente que não é crente. E o ponto é esse: existe porque o próprio Deus freia, através do seu Espírito, o pecado dos homens, mesmo dos homens não regenerados, restringe esse pecado e influencia com dons, com talentos, com austeridade, com honestidade, pessoas más, para que esse mundo se torne um lugar tolerável e suportável até a vinda de Cristo. Mas não existe nada genuinamente bom que venha de dentro do nosso coração. Se alguma coisa vem por um impulso divino. Por isso que nenhum homem vai poder apelar para os seus dotes naturais no último dia diante de Deus. E é isso que Paulo quer que nós entendamos. Nenhum homem vai poder apelar para isso, porque todos nós somos pecadores. E se existe algum mérito em alguma coisa que nós realizamos, esse mérito é de Deus, seja de um cristão ou seja de um não cristão, porque é a influência do Espírito Santo de Deus. Muito bem, diante dessa conclusão que Paulo tira aqui no verso 9, ele passa então a afirmar o seu ponto agora, especialmente para os judeus que estavam ouvindo. Lembra que lá em Roma, também os receptores dessa carta, tinha uma comunidade muito grande de judeus nessa igreja romana. Paulo então ele vai usar a seguinte estratégia: para afirmar o ponto dele e fechar a conclusão, ele vai fazer 10 citações do Antigo Testamento, porque o judeu conhecia o Antigo Testamento, era a Bíblia deles, porque o Novo Testamento estava sendo escrito. Então Paulo, para não ficar num argumento que fosse um argumento pessoal dele, ou que fosse um argumento tão somente do Evangelho que eles ainda estavam conhecendo, Paulo vai firmar toda essa sua argumentação em cima de afirmações que já tinham sido feitas, e que provavelmente aqueles judeus conheciam até de cor algumas delas. E ele vai fazer isso a partir de agora. E essas afirmações que ele vai apresentar é para mostrar que todos estão debaixo do pecado. Todos estão numa condição de escravidão ao pecado. Para mostrar que o coração de todos tem impulsos pecaminosos. E que o bem é tão somente fruto da misericórdia de Deus e não do homem. A condição do homem é uma condição de inescapável à natureza pecaminosa, é uma condição de indesculpável diante de Deus, é uma condição de impagável diante de Deus os seus pecados. Ele não tem como pagar por isso, porque ele não tem nenhum ato que seja genuinamente bom, que seja essencialmente dele. E como é que nós sabemos disso? Bom, vai lá Paulo então provar o ponto dele lá a partir do verso 10, e ele introduz essas citações todas com esse como está escrito, e a partir daí ele começa a citar algumas citações, e eu vou ler o texto original que ele está citando. Você vai perceber, mas tem uma diferencinha, ele suprimiu algumas coisas, explicou outras, obviamente porque Paulo deve estar ditando isso daqui, a pessoa que está escrevendo o que Paulo está ditando, e Paulo está ditando de cor, como às vezes a gente cita pedaços de versículos bíblicos, mas esses versos são facilmente encontrados, e eu quero citá-los aqui para vocês.
Na primeira parte, nos primeiros versos, ele vai citar dos versículos 11 até o versículo de número 14, ele vai citar 4 textos de Salmos, e esses itens que ele vai colocar aqui, do verso 10 até o verso 14, eles estão relacionados, até o verso 14, eles estão relacionados com a nossa situação diante de Deus. Diante de Deus, como nós estamos, como a Bíblia e o Antigo Testamento nos coloca diante de Deus, qual que é a conclusão que esses autores do Antigo Testamento tiraram do homem em relação a Deus. Vamos lá, a primeira citação que ele faz é do Salmo 14, de 1 a 6, eu vou ler o Salmo 14 para vocês, aliás, de 1 a 3, eu vou ler os 3 versículos, e depois a gente vê as afirmações. O Salmo 14, de 1 a 3, diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Veja como Paulo citou isso: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, vamos ver quanta coisa que Paulo disse aqui. Paulo começa com essa afirmação: não tem nenhum justo, nenhum justo. E todas as vezes que a Bíblia faz referência ao justo, quando você lê lá o justo, não é alguém que é justo por suas próprias obras, por suas ações, mas quando a Bíblia chama alguém de justo, está falando de alguém que crê no Messias que o justificará, ou que o justificou, mas é sempre confiado numa justiça que vem de fora para dentro, e não é uma justiça que brota do coração do homem. E aí, nesse sentido, o próprio salmista se encarrega de dizer: quantos justos existem sobre a terra? Ele responde: nenhum sequer. Isso é duro de ouvir, e muito pior do que duro de ouvir, duro de entender, porque a maioria das pessoas, incluindo os religiosos, muitos ouvem isso daqui e passa daqui para cá sem produzir nenhum efeito, que a pessoa não para raciocinar sobre isso. E muitos de nós estamos fiados até na nossa religiosidade, na nossa condição. E é exatamente por estar assim que quando alguma coisa dá errado, a gente começa: Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? O que Deus quer comigo? Como se fosse uma grande surpresa eu passar por uma dificuldade, por uma tribulação, logo eu que sou uma pessoa tão justa, tão boa, tão santa, tão certinha. Paulo está dizendo aqui: olha, não há nenhum justo sequer, nenhum. E especialmente para o judeu sabia muito bem, quem disse isso não foi Paulo, quem disse isso foi o salmista lá no Antigo Testamento. Não há nenhum justo, não há ninguém que seja realmente inteligente nesse assunto. Existe muita inteligência humana em muitas coisas, mas aqui Paulo está dizendo o seguinte: nesse assunto somos todos ignorantes. No assunto de justiça, no assunto daquilo que agrada a Deus, no assunto daquilo que glorifica a Deus, nós somos todos ignorantes, não há quem entenda. Mas ele diz: não há nenhum que busque a Deus. Você fala: não, aí ele errou. Olha quanta gente está numa noite como essa dentro de uma igreja, e lá o judeu podia dizer: mas nós adoramos desde o deserto, no tabernáculo, nós adoramos, nós buscamos a Deus. E quando o salmista está dizendo isso, é óbvio que o salmista está dizendo: olha, ninguém busca a Deus, a não ser que Deus te faça buscá-lo. Porque o homem, na sua condição natural, e mesmo o homem na sua busca de uma religiosidade, ele não vai encontrar Deus, a não ser que Deus o busque. O homem vai encontrar outras coisas que ele vai adorar, vai encontrar outros ídolos, vai fabricar ídolos para adorar, mas na sua busca por cultuar, ele vai errar terrivelmente. E o verdadeiro Deus, no máximo, o que o homem vai conseguir fazer é o que os atenienses faziam: levantar um altar ao Deus
desconhecido. E não é porque eles acreditavam que o verdadeiro Deus era o desconhecido. Eles levantaram ali por medo. Vai que a gente esqueça de algum. Então vamos levantar isso aqui, que se ele esquecer e vir reclamar a adoração, a gente não, mas estava aqui, ó. Paulo está dizendo, não há quem busque a Deus, porque o homem procura adorar aquilo que é semelhante a ele mesmo, ou aquilo que é semelhante aos animais, ou aquilo que é semelhante a uma obra da criação, porque o homem deixou de adorar o Criador para adorar a criatura. Ele abafou o conhecimento de Deus na consciência, ele abafou o conhecimento de Deus na criação, e os judeus abafaram o conhecimento de Deus na revelação. E Paulo está dizendo, não há nenhum justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ele diz, todos se extraviaram, ou seja, todos se perderam, todos se perderam. Muitos, porque muitas vezes a gente se perde na nossa religiosidade, achando que a gente está fazendo certo, e eu acredito na sinceridade de muitos, que estão realmente tentando fazer certo, mas caem pelo caminho da meritocracia, caem por um caminho de fazer um juízo equivocado sobre si mesmo, e para que isso não aconteça, Paulo começa do ponto, que infelizmente a maioria das igrejas não começa hoje, que infelizmente a maioria dos evangélicos não quer falar sobre o assunto, quer começar sobre uma descrição que seja honesta, sobre quem nós somos e como nós somos pecadores, desvirtuados, e a não ser que Cristo esteja operando no nosso coração, como eu creio que está no coração daqueles que já se renderam a Cristo Jesus. De outra sorte, mesmo que uma pessoa esteja dentro de uma religião, seja filho de religiosos, se não tiver a Cristo como seu único e suficiente Salvador, está, como o salmista diz, todos se perderam. Pensa, lembra dos salmistas do Antigo Testamento, que você tem salmista desde Moisés até os profetas? Esses salmistas todos eles escreveram dentro de um povo que era chamado povo da aliança. Como é que o salmista vai dizer que todos se extraviaram se ele está escrevendo dentro da família da aliança? Então os da aliança também se extraviaram? Sim, é isso que ele está dizendo, e a gente precisa chegar nesse ponto. Não são só os pagãos, aqueles que deveriam ser a menina dos olhos de Deus se extraviaram, é isso que ele está dizendo. Todos se tornaram, o que é mais duro de ouvir Paulo dizendo, todos se tornaram inúteis. Inúteis. Esses dias eu estava conversando com um adolescente, falando para ele sobre brio, que é uma palavra quase que em desuso, né? Falando sobre a importância da gente não se rebelar, né, contra as pessoas, mas a gente também ter um pouco de amor próprio, né? O mínimo de amor próprio, e de buscar uma vida de honra, uma vida de... Ele estava contando que eu não gosto de usar exemplo pessoal, mas acabei caindo nessa cilada agora, porque eu pensei em dar essa, mas eu vou falar. Quando eu era criança, teve uma fase na nossa família, que a família se quebrou, se rachou, e durante alguns anos, eu e minha irmã passamos ali pela situação de não ter um pai por perto, né? E nessa fase, você vai numa fazenda, vai num sítio de alguém, né, convidado. E eu lembro que nós fomos no sítio de uma pessoa, e aliás nós começamos a ir muito nesse lugar, porque era um bom lugar para passar o final de semana, família amiga. Mas a senhora da casa, a matriarca, um dia ela chegou na minha orelha e bateu assim, olhou na minha canela, falou: isso não vai dar nada, orelha mole, canela grossa, não serve para o trabalho. Você sabe que essa foi a maior força motivadora que eu já recebi na vida, porque se tem uma coisa que eu ouço até hoje, é a voz dessa senhora falando: orelha mole, canela grossa, não dá nada. E eu lembro que depois que ela falou isso, o final de semana lá na fazenda era sinônimo de muito trabalho, porque eu chegava e não queria nem ver
o rosto daquela senhora. Eu já subia, porque tinha um cafezal lá, e eu já catava um balaio e ia para o cafezal para catar café que ficava debaixo do pé lá depois da colheita, e ainda ganhava uns trocados do vô lá no final da história. Mas eu não queria de jeito nenhum ficar perto da sala, porque ficar perto da sala significava dar o ponto para ela. Eu não ia dar ponto para ela. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu era bem pequeno. E eu acho que alguns de vocês, outras pessoas já passaram por isso. Porque não tem coisa mais terrível do que alguém chegar para você, e esse é o ponto aqui, e dizer que você é um inútil, ou que você vai ser inútil. Isso é, olha, se uma pessoa não tiver o mínimo de brio para se indignar com essa afirmação, esqueça, você já morreu e não sabe que você está morto. E esse foi meu papo com o adolescente. Falei, viu, você não pode deixar alguém insinuar que você é inútil, de jeito nenhum. Mas Paulo está chegando na nossa cara aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e está dizendo o seguinte: olha, nenhum justo, nenhum que tenha entendimento, nenhum que busque, todos se perderam e todos se tornaram inúteis. Ele fala, mas Senhor, eu cato até café debaixo do cafezal lá, mas é inútil. É inútil por quê? Porque eu fui feito para a glória de Deus, não foi para a minha própria glória, não foi para a glória do nome da minha família, eu fui feito para a glória de Deus. E quando o homem já começa negando que Deus existe, como é que ele vai conseguir terminar glorificando a Deus? Não vai. E é nesse sentido que o salmista diz, então todos se tornaram inúteis. Por quê? Porque todos deveriam adorar, mas todos se tornaram pecadores, escravizados ao pecado, perdidos. Todos abandonaram a Deus, ninguém busca a Deus, logo ninguém adora a Deus. E se não adora a Deus, e nós somos feitos para adorar a Deus, o que nós somos então? Inúteis. E como é dura, essa palavrinha nem de brincadeira, mas a gente tem que encarar. E é o que Paulo está dizendo, o ser humano respirando sobre a terra, mesmo que ele tenha a capacidade de construir foguetes para viajar pelo espaço, se o que ele faz, ele não faz para a glória de Deus, ele não passa de um inútil. Não vou nem usar aquele outro texto lá que Paulo diz que quando a gente faz tudo, que Jesus diz que quando a gente faz tudo que é a nossa obrigação, a gente não passa de servo inútil, né? Que aí a coisa fica mais complicada ainda. Mas o ponto é aqui que nós nem chegamos a esse ponto de fazer toda a nossa obrigação para ser servo inútil. Antes de a gente fazer qualquer coisa, o salmista já vai lá e diz, vocês são inúteis. É muito triste isso. Mas essa é a condição, ninguém faz o bem. É assim que ele termina essa primeira parte. Ninguém faz o bem, não há nenhum sequer. Então, em relação a Deus, injustos, ninguém entende, ninguém busca, todos estão perdidos, se tornaram inúteis, todos, sem exceção. A segunda parte dos versículos que ele vai citar, dizem respeito à relação entre nós mesmos, e aí ele vai, mais texto do Antigo Testamento, e agora vem, o primeiro que ele vai citar, é o Salmo 5, verso 9, e ele vai dar uma misturada, no Salmo 5, verso 9, com o Salmo 140, verso 3, e com o Salmo 10, verso 7. Eu vou ler primeiro os Salmos, depois eu vou ler lá o texto de Paulo para vocês. Salmo 5, verso 9. Pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Salmo 140, verso 3. Aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de áspide, de víbora. Salmo 10, verso 7. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua insultos e iniquidades. E depois ele vai citar ainda, eu já vou ler aqui já, Isaías 59, versos 7 e 8. E aí esse daqui ele cita literalmente, ele diz, os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente, os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há desolação e abatimento, desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos, fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas
não conhece a paz. Ou seja, vamos lá, olha o que Paulo vai dizer, em relação às outras pessoas, sabe o que nós somos? Nós somos como gargantas de sepulcro, ou que são parecidos com sepulcro abertos. Verso 13, a garganta deles é um sepulcro aberto. O que acontece quando um sepulcro com um corpo em decomposição é aberto? Bom, esses 3 salmos, o 5 verso 9, o 140 verso 3 e o 10 verso 7, os 3 estão relacionados com as nossas palavras. E Paulo está dizendo assim, olha, você quer ver como nós somos pecadores? Agora em relação a nós mesmos, os nossos relacionamentos comprovam quanto nós somos pecadores. Nossa garganta é como um sepulcro aberto. E ele não está falando de mau hálito, não, ele está falando de más intenções, palavras podres, palavras adoecidas. E aí você pode começar desde o mais inofensivo para o mais ofensivo. Mais inofensivo, uma piada suja, que é para tentar fazer os outros darem risada. E o mais ofensivo, que é literalmente caluniar uma outra pessoa, especialmente pelas costas dela. Falar mal de alguém. É podre, é terrível. E ele diz, a língua urde enganos como uma serpente. Ou seja, vocês já viram aqueles filmes, ou até assistiram, ouviram pessoalmente num zoológico, aquelas serpentes terríveis que põem a língua lá para fora e dá aquela vibrada lá na ponta. E aí todo mundo sabe que aquela língua ali te hipnotiza para depois a boca te morder e te lançar muito veneno. E tem gente que é assim. Você tem que tomar um cuidado imenso, porque é como uma víbora que vai tentando te seduzir e com a língua prepara um golpe fatal contra você. E aí ele vai, lábios venenosos, cheios de venenos de víbora. Veja como ele diz lá, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, a garganta deles é como um sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Eles estão amargurados e amaldiçoam. E o próprio Senhor Jesus já tinha questionado, como vocês podem com a mesma boca que vocês bendizem, vocês também amaldiçoam? Como é que pode sair o doce e o amargo de uma mesma boca? Mas ficando no Antigo Testamento, Paulo está dizendo, olha, a Bíblia já denunciava, o Antigo Testamento já denunciava o comportamento de vocês como um comportamento pecaminoso. E aí, de novo, a gente podia fazer aquele exercício lá dos 10 mandamentos, mas eu não vou fazer. Mas é bom que cada um de nós lembre, quem nunca abriu a boca como um sepulcro para mexer com coisa que deveria estar enterrada há 20, 30 anos? Quem nunca chamou alguém para uma conversa jogando verde para ver essa pessoa, para ver se você colhe maduro, urdindo engano, né? Tentando envolver a pessoa numa conversa para você extrair o que você quer extrair? Quem nunca foi lá e lançou um veneninho? Mas olha, estão falando por aí, não vou te falar quem é, né? Não vou te falar quem é. Quem nunca? Porque às vezes a gente tem sempre a mania de achar que meus pés são velozes para derramar sangue. Se o assunto for matar, estamos dentro. É já, é aqui, é agora. E aí você fala assim, não pastor, nós somos uma sociedade civilizada, Ocidente, século 21, a gente não está matando assim não. Tem gente matando no mundo, mas nós aqui no Brasil somos um povo da paz. Só que na hora de ir embora, se eu ver que o fulano está vindo do lado de lá, eu vou pelo lado de cá. Porque eu dei para ele 2, 3 chances, ele não aproveitou, agora para mim morreu. E a gente ainda acha que a única forma de matar é com faca ou com revólver. Então esse não é o pecado de quem está lá dentro dos presídios só. Esse é o pecado de todos nós que já matamos alguém, fechamos a porta e encerramos o relacionamento. Seus pés são velozes para matar. O caminho deles é um caminho do quê? No caminho deles tem destruição e miséria. Ou seja,
por onde passa, deixa tudo destruído. E olha, eu tenho certeza que vocês conhecem alguém na história de vocês de vida. Quem está assistindo aí pela internet conhece. E espero que não seja nenhum de nós. Mas ainda assim, nós corremos o risco de termos sido assim um dia, ou de ainda sermos assim, ou de um dia cedermos à tentação de ser assim. Mas já perceberam que existe gente, para não falar que é a gente, que por onde passa, vai largando um rastro de destruição? Tem gente que é assim, por onde passa. Se vir para uma reunião de família, você fala assim: ih, rapaz, estava bom, fulano chegou, vai dar. A gente fala assim: vai dar alguma coisa. Porque não tem, quando ele está aqui, ou quando ela está aqui, não tem como acabar bem, vai acabar mal. Histórias de família, eu já ouvi muitas. Muitas do tipo: olha, pastor, tem uma parte da família que a gente sabe que tem que ficar lá longe, porque se aproximar, pode se preparar, porque vai te trazer destruição. Alguma coisa, é igual gafanhoto, por onde passa, destrói. E Paulo está dizendo, está lá, o Antigo Testamento já dizia isso. Os homens são assim, pés velozes para matar, caminhos cheios de destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz. Desconhecem o caminho da paz. E o coração do homem é assim mesmo. E Tiago já diz: de onde procedem as guerras e as maldições e as intrigas e tudo que existe? Do próprio coração. E ele encerra, a 10ª citação é do Salmo 36, versículo 1, que ele diz: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Ou seja, se o seu coração não é regenerado, existe uma voz que manda em você, e é a voz da rebeldia, é a voz da transgressão. E aí o salmista diz: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ou seja, a conclusão é: o homem nessa condição de escravo do pecado, ele não tem temor a Deus. E o que é ter temor a Deus? É saber que Deus é Deus e eu sou um ser humano. É saber que Ele é o Criador, eu sou a criatura. É saber que Ele é infinito e eu sou finito. É saber que Ele me fez para adorá-lo e eu devo a Ele adoração. Quando não há temor no coração, o camarada começa negando que Deus existe. Depois ele nega que ele deve culto a alguma coisa que ele acha que não existe. E depois ele passa a viver na contramão de tudo aquilo que Deus disse que ele tinha que fazer. Ou seja, não tem temor. E Paulo encerra todos nós, judeus e gentios, todos nessa condição: não há. E aí novamente a gente podia pensar numa pergunta aqui em terceiro lugar. Paulo podia perguntar, ou imaginar que alguém lhe perguntasse assim: bom, mas qual a função da lei então, já que ninguém cumpre? Já que todo mundo transgride, ou a primeira tábua da lei, que é o mandamento contra os mandamentos em relação ao nosso relacionamento com Deus, e a gente transgride também a segunda tábua da lei, que são os nossos relacionamentos interpessoais. Se não há ninguém que cumpre a lei, alguém poderia dizer assim: então por que Deus deu a lei para o homem? Se Deus já sabia que o homem não ia cumprir, por que Deus fez isso? E Paulo responde nesses dois últimos versos aí dessa parte, 19 e 20. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. Esse é o primeiro motivo. Por que Deus deu a lei? Para que todo homem cale a sua boca arrogante e orgulhosa. Para que ninguém venha dizer: eu sou, eu posso, eu faço. E aí vem uma lei que diz para mim: não, você não é, você não pode e você não faz. É para isso que Deus deu a lei. Para que o homem entendesse que ele não é essa Coca-Cola toda que ele acha que ele é. Para que o homem entendesse que ele não é bom, que ele não é neutro e que ele não é capaz de sair disso sozinho. Por isso que a lei foi dada, para mostrar o tamanho da nossa necessidade, né? Nós estamos imersos numa cegueira tão terrível, e nós temos que cuidar que até quando nós acertamos alguma coisa, nós não entendemos corretamente, achamos que é de nós mesmos, criamos justiça própria e ficamos arrogantes e orgulhosos. A lei é para fazer com que toda a boca se cale.
seja do pagão mais terrível, ou seja do religioso mais terrivelmente religioso. A lei faz emudecer toda a boca, porque nenhum de nós passa na lei. Além disso, Paulo diz: e todo mundo seja culpável perante Deus. A lei serve também para colocar o homem na sua condição de culpabilidade de forma formal. E por que eu digo de forma formal? Porque no capítulo 1 já fica claro que todos os homens são indesculpáveis. Por quê? Porque Deus se revelou na consciência, o homem abafou. Deus se revelou na criação, o homem tapou os olhos. Mas agora Deus se revelou formalmente, através da lei. E então o homem está formalmente numa condição de indesculpável. Porque ele recebeu a lei, porque ele recebeu a revelação. E a revelação então serve para isso. Uma vez me perguntaram o seguinte: eu gosto muito de fazer com os jovens e adolescentes algumas noites assim de perguntas e respostas, deixa eles matarem a curiosidade. Alguns deles ficam imaginando como que seria a vida do pastor, o que o pastor pensa. Eu gosto de fazer isso daí, e eles perguntam de tudo, não é só sobre o pastor, né? Mas um garoto me perguntou uma vez: pastor, como é que o senhor se sente quando o senhor prega e ninguém se converte? O senhor vai lá, se prepara a semana inteira, e daí faz o culto, e daí faz o apelo, e ninguém levanta a mão. Como é que o senhor fica se sentindo? Foi inútil? Não valeu nada? E eu respondi para ele o seguinte: a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E a palavra de Deus, ela também é dito sobre ela que ela nunca volta vazia. Isaías 55 diz que assim como cai a chuva do céu, cai no solo, faz germinar a semente, e para lá não torna, sem que primeiro cumpra aquilo para o qual ela foi designada, nenhuma palavra passará, nenhuma palavra será inútil. Eu disse para eles o seguinte: vocês têm que entender que a palavra de Deus, ela tem um duplo propósito no coração do homem. Ou ela serve para levá-lo a Cristo para a salvação, ou ela serve para levá-lo para o tribunal para a condenação. Então, de todas as formas possíveis, nenhuma pregação é inútil, muito pelo contrário, toda pregação é 100% aproveitada. Ou ela é 100% aproveitada para a salvação, ou ela será 100% aproveitada no dia do juízo para a condenação. Mas não tem como. Eu falei para eles: esse é o único trabalho do mundo que você tem 100% de aproveitamento sempre. Mesmo que os homens não vejam, mas você tem sempre 100%. Porque no último dia, a sua voz, a voz de quem proclama, a voz do profeta, será lembrada por Deus aos ouvidos daqueles que ouviram e não creram. 100% de utilidade. E aqui o ponto é: por que Deus deu a lei? Para calar a boca de todos os homens e para torná-los formalmente indesculpáveis. Ninguém vai poder dizer: olha, eu não sabia. Porque ou Deus vai dizer: você recebeu a revelação na consciência, você recebeu a revelação da criação, e especialmente para aqueles que tiveram o privilégio da revelação verbal, e vocês receberam a revelação por meio de Cristo, a revelação do Evangelho. Portanto, vocês são indesculpáveis. Por último, por que a lei foi dada então? Para o pleno conhecimento do pecado. Como é que eu sei o que é pecado? Plenamente. Através da lei. Que a lei me faz saber. Aquilo que antes era apenas um incômodo, e eu não sabia por que estava me incomodando, um dia eu leio na lei de Deus que aquilo é pecado, e aí eu entendo: mas é por isso que eu me sentia tão mal fazendo, e eu não sabia que era errado. Ou seja, a lei revela o que é. A lei mostra. Agora, finalizando essa primeira sessão, que quer nos pôr nessa condição desconfortável, que quer realmente nos constranger, essa é a ideia de Paulo, a gente precisa então de um remédio. Sabe qual era a dificuldade do judeu? A dificuldade do judeu é que o judeu achava que se ele decorasse a lei, ou se ele pegasse todas essas constatações,
o problema estava resolvido. E você achar que o simples fato de você conhecer a lei, o seu problema está resolvido, é um equívoco tão grande quanto o equívoco de você ir no médico, o médico te pede um monte de exames, aí você vai lá no dia, faz o exame, pega o exame, traz para casa, olha o exame, o médico vai lá, olha também no dia da consulta, diz, você tem isso. Imagine se ele não te desse nenhum remédio, você pegasse o exame, fosse para casa, né? Fizesse um chazinho do exame e tomasse. Você ia ficar curado? Eu gostei muito desse exemplo. Esse exemplo é um exemplo dado pelo reverendo Augusto Nicodemos, né? E eu acho que era importante repeti-lo e dar o crédito para ele. O diagnóstico realizado pelo exame não vai te curar. Não vai. Não adianta você fazer sopinha do diagnóstico, do exame. Ele não te cura, ele não é o remédio. Qual é o remédio? Adiantando para vocês o que Paulo vai falar adiante, o remédio é Cristo. Porque a lei não é capaz de me salvar. Porque eu sou incapaz de cumprir a lei. Ela apenas faz o que Paulo está fazendo. Paulo pega 10 versículos do Antigo Testamento para confirmar que todos nós estamos sob o pecado, estamos debaixo do pecado, somos escravos do pecado, e estávamos todos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. A não ser que Cristo venha e nos dê vida, nenhum de nós será salvo. Mas graças a Deus, por aquilo que Ele já fez na vida de vocês, que temem a Deus, que amam a Cristo, e que estão ouvindo isso mais uma vez, não porque não sabem, mas porque querem aprender mais. Mas se porventura alguém está ouvindo isso, assistindo isso, e ainda de fato não reconheceu que é um pecador, talvez se aproximou de uma igreja, talvez conheceu o que é ser cristão, mas ainda não tenha feito aquilo que é elementar para que eu de fato experimente o amor de Cristo e essa regeneração produzida pelo Espírito Santo, que é reconhecer o meu estado de perdição e de pecado. Se isso não aconteceu com você ainda, em nome de Jesus, ouça o que o Espírito Santo está falando com você. Quantos argumentos você ainda precisará receber para entender que por você mesmo você não pode alcançar o perdão, a misericórdia e a graça, muito menos o presente do céu, porque só pode ser presente, comprado de jeito nenhum, conquistado por méritos humanos de forma alguma, porque nenhum de nós os tem. Então a minha palavra a você é: renda-se a Cristo Jesus. Meu convite também é que você assista na semana que vem, ou que você venha aqui semana que vem, ou que assista pela internet, não morre antes da semana que vem, porque nós vamos começar a falar então, de como Deus resolveu esse problema nosso, a partir da semana que vem, a partir do verso 21 do capítulo 3, do verso 21 que eu quero adiantar para vocês. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Oh, que notícia maravilhosa! 3 capítulos esperando por essa notícia, e a gente vai esperar mais uma semana para falar sobre ela, mas eu não podia deixar você ir para casa nessa agonia, e nem você passar essa noite. Eu não tenho justiça, você não tem justiça, está mais do que provado isso. Mas Deus nos cobriu de justiça mediante o seu Filho Jesus. Uma justiça que não a nossa, mas uma justiça que eu tenho pela fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. É assim que nós somos salvos. É assim que Deus escolheu nos salvar, através da justiça do seu Filho. Portanto, meus queridos irmãos, foi difícil até aqui, mas nós veremos algo extremamente doce a partir de agora, em Paulo nos apresentando o Evangelho.
o evangelho da salvação, que só faz sentido para aqueles que sabem que são pecadores, que estão debaixo do pecado, totalmente depravados, e que agora sabem que por si mesmos não podem alcançar nenhum favor de Deus, mas já tem uma pista de que através de Cristo Jesus, toda a riqueza de Deus nos é dada graciosamente. Então creia em Cristo Jesus, confia nele, renda o seu coração a ele, quem não fez isso ainda. E quem já fez, não deixa o seu coração, a sua alma, a sua mente esquecer-se disso, porque esquecer-se disso significa se tornar ou voltar atrás aquele caminho da religiosidade improdutiva, estéril, tola, que nós não queremos voltar jamais. Nós queremos sempre Cristo e o caminho do evangelho. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela maneira como o Senhor graciosamente nos denuncia para que a gente não viva no engano. Como é bom, ó Deus, saber que alguém nos ama tanto ao ponto de abrir os nossos olhos e de mostrar a nós verdades inconvenientes que nós preferíamos, ó Deus, não ver, porque a natureza pecaminosa de cada um de nós prefere olhar para uma mentira e se contentar com ela do que encarar uma verdade constrangedora, uma verdade confrontadora, uma verdade que nos coloca numa condição de total insuficiência. Mas obrigado a Deus, porque através do Espírito Santo, da instrumentalidade de homens como Paulo, o Senhor nos mostrou isso. E hoje nós te agradecemos, ó Deus, por essa primeira parte da carta aos Romanos que nós estudamos. Uma parte dura, difícil, mas necessária. E agora, Deus, ajuda-nos, ó Pai, a nos humilharmos diante da poderosa mão do Senhor e desfrutarmos da graça que o Senhor tem a nos oferecer por meio de Cristo Jesus. Obrigado porque já desfrutamos disso há muitos anos, porque o Senhor nos alcançou. Mas eu te peço por aqueles que hoje, ó Deus, estão ouvindo isso e que estão, ó Deus, nos seus corações sendo tocados pelo Espírito Santo, para que creiam em Deus, para que creiam no Senhor, para que creiam no teu único Filho Jesus, que o Senhor lhes dê força, lhes dê graça e lhes transforme o coração, quebrantando, para que eles se rendam a ti verdadeiramente e conheçam o teu grande amor para conosco e conheçam a grande obra de redenção que o Senhor realizou por meio de Jesus. Obrigado por cada um que nos acompanha aqui nesta noite e de casa, que o Senhor nos dê, ó Deus, um sono revigorante e um restante de semana abençoado, é o que nós te pedimos no nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos, obrigado pela companhia até aqui, aqueles que nos acompanham pela internet. Apenas um aviso, no domingo nós teremos ceia à noite, o primeiro domingo do mês, mas nós daremos ceia de manhã também, porque algumas pessoas ainda não têm conseguido vir à noite. De manhã nós estamos com um número bem reduzido aqui na igreja, então se você se sentir mais confortável em vir pela manhã tomar a ceia, não é como à noite, nós vamos fazer aqui após a escola dominical uma cerimônia mais reservada com aqueles que estiverem aqui e quiserem. Quem quiser vir tomar à noite não tem problema, não é porque você está de manhã que você é obrigado a tomar de manhã, mas aqueles que são do grupo de risco, que porventura queiram vir de manhã, nós vamos servir a ceia de manhã também e à noite, ok? Então um aviso aí, avise para os seus amigos, colegas aí, quem sabe alguém vai precisar disso e vai se sentir mais à vontade assim. Então nós teremos ceia de manhã e de noite, tá bom? Deus abençoe, uma boa noite a todos.